Muito bem, este é a Conexão Futura aqui na tela do canal Futura e confira também o nosso site futura.org.br/Conexão Futura para saber tudo sobre o nosso programa e conferir aqui também as nossas edições anteriores para você assistir quantas vezes quiser. E a voz é um dos principais elementos de identificação do ser humano. Muitas vezes é possível reconhecer alguém só pela voz. Ela passa por etapas ao longo da vida e algumas normas auxiliam a preservar a saúde vocal e a prevenir o aparecimento de alterações e doenças, principalmente para aqueles que usam a voz profissionalmente. Bom, hidratação, pelo menos 2 litros de água por dia, evitar ar-condicionado, mudanças bruscas de temperatura, bebidas muito geladas ou muito quentes, fumo, álcool, drogas, pastilhas, sprays, tem uma série aí de questões que podem acabar prejudicando a sua voz. Então, com o pescoço inclinado, roupas que façam compressão por aqui, pode prejudicar ainda mais. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre aqui os cuidados para a gente ter uma voz saudável com o Fernando Portinho, que é professor emérito da Unirio e coordenador do serviço de otorrinolaringologia do Hospital São Francisco, na Providência de Deus, aqui no Rio de Janeiro. Bem-vindo, Fernando. Tudo bem com você? Tudo bem, Cristiano. Espero aí que eu possa elucidar fatos, esclarecer, e é o que eu pretendo. Sem dúvida, né? Eu falei aqui sobre algumas questões que podem acabar afetando a voz. A gente sabe que a respiração é uma das principais questões que podem ajudar a voz a ficar boa ou ruim. Claro, porque a voz, compreender o que é a voz, é que forma-se uma coluna de ar desde os pulmões, brônquios, e ela sobe, passa pela corda vocal e nós moldamos os nossos fonemas com nossa língua, os dentes, os lábios, etc. Então, como você disse, pela passagem, então, pelas cordas vocais, né, é a característica da voz que você tem, é o seu timbre. E dentro desses elementos, então, respiratórios, ressoadores e articulatórios, é que nós temos a nossa característica vocal. Bom, a gente sabe que muitas vezes, por não ter uma atenção muito voltada para a voz, a gente acaba prejudicando a saúde dela, né? Uma das questões muito importantes no país, a gente sabe que o Brasil tem uma tradição, infelizmente, aí, da automedicação. Então, você tomar algum remédio por conta própria pode acabar prejudicando a saúde da voz? Claro que sim, porque sempre que você tem rouquidão, é um fato que você deve diagnosticar de imediato. Você não pode ficar rouco 2 semanas. Você tem que ir ao médico. E hoje em dia, nós temos meios de diagnosticar as videolaringoscopias que nós fazemos na hora, no consultório, com muita facilidade para o diagnóstico. Então, não há como pessoas, quaisquer que sejam, deixam de fazer um diagnóstico preciso e quando isso pode acontecer. Então, hoje é realmente tranquilo, muito fácil de se chegar ao diagnóstico. Em relação a alguns hábitos, por exemplo, beber muito gelado quando está chegando aí o verão, ou beber muito quente quando é inverno, a questão do fumo também, isso também acaba prejudicando ao longo do tempo a saúde da voz? Sim. Nós sabemos que, por exemplo, o que provoca um resfriado, tudo que você possa ter, você vem com dor de garganta, rouquidão, justamente por essas variações, então, que nós temos de temperatura, às vezes ingerir muito gelado, às vezes não é assim, mas falar demais, falar muito rápido, falar muito com uma voz muito intensa, isso prejudica enormemente. Tem pessoas que têm essa característica, falam rápido e falam muito forte, ou então pessoas que querem se impor. Às vezes os líderes, quando se iniciam, eles têm uma tendência a falar de uma forma mais intensa. E isso está prejudicando a voz, está criando alterações muito importantes nesse sistema de ressonância respiratório e fonoarticulatório. Então, isso é muito importante que se previna. E justamente a reeducação vocal, e às vezes quando nós encontramos esse tipo de defeito, que a gente possa orientar então o paciente. Fumo é terrível, péssimo. Álcool, nem se fala, nós temos exemplos disso claros aí. Isso sem dúvida nenhuma. Então, além de doenças outras que nós temos, por exemplo, a diabetes, pode provocar rouquidão? Pode. Ela atrofia a musculatura da corda vocal e provoca, por muitas vezes, até a paralisia de corda vocal. Agora, você falou a questão dos líderes, por exemplo, e do barulho. A gente sabe que quando há um barulho externo, a tendência é a pessoa falar mais alto. Isso acaba prejudicando também, esforçando demais a saúde da voz? Muito, muito. Porque quando você tem um ruído de competição,
nós temos que falar, nós temos que nos ouvir. Quando nós falamos para nos ouvirmos. Então, esse esforço que você faz, às vezes, nesses shows, etc., isso você sai rouco. E às vezes até surdo também. As duas coisas. Não vai deixar de curtir e se divertir, mas como se prevenir? Vai, então? Mas tem que justamente ter consciência de que falar com a pessoa que está do lado e não falar com o que tem na frente, falar calmamente, porque senão você pode sair rouco. Não tenha dúvida. E a postura corporal também afeta a projeção da voz? Muito. Lembrar que quanto mais ereto você estiver, é muito melhor falar em pé do que sentado. Por quê? Aí o diafragma, aí a distensão que você faz é muito maior. Aliás, se ficar em pé é melhor para tudo, inclusive para a saúde. Nós já vimos aí observações muito interessantes. Por que nós somos bípedes? Nós somos bípedes que é muito melhor. Bom, se não tiver esses cuidados ao longo da vida, você pode criar até calos nas cordas. Eles são irreversíveis? Tem tratamento? Não, os calos podem ser formados porque são lesões que muitas vezes nós temos alterações de corda vocal que independem de uso da voz. Por exemplo, paralisia de corda vocal, um câncer de laringe, espessamento de corda vocal, fibrose de corda, não depende. Agora tem outras não, que nós criamos situações que pouco a pouco você vai criando uma situação inadequada na voz. Por exemplo, aquisição de linguagem, às vezes, uma criança acostumada no meio familiar, todo mundo falando alto, ou então a criança quer sobressair, ela quer um nódulozinho na corda vocal. Então, desde pequeno tem que cuidar da saúde da voz da criança sempre também. Tem crianças que são roucas. Não é que nós temos que cuidar dessa corda. Claro que os nódulos de corda vocal podem ser operados, nós fazemos a microcirurgia, nós temos nódulos, pólipos, uma série de alterações que nós podemos corrigir e sendo acompanhado por um trabalho fonoaudiológico de reeducação vocal, nunca puramente a cirurgia. Importante ressaltar essa questão, né? Num caso de problema com a voz, procurar um profissional da voz, seja um otorrino, médico ou então um fonoaudiólogo para fazer um tratamento aí adequado, mas essas dicas aqui já ficam para você de casa ficar atento também à saúde da sua voz. Por agora a gente precisa encerrar, infelizmente. Então, Fernando, muito obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. Foi um prazer enorme estar aqui e poder trazer o convite, principalmente estar com você, Cristiano. Muito bom. Obrigado. O conhecimento que eu tive. Valeu. Deixa eu mostrar na internet também para você de casa buscar outras informações na web. Tem o Hospital São Francisco, rj.com.br, que você encontra informações aí sobre tratamento de voz. E também tem outro site que eu mostro para você, que é o da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Bom, e na próxima entrada do Conexão, a gente volta aqui falando sobre a relação das crianças pequenas com a tecnologia. Aquelas cenas cada vez mais comuns de criança pequena encantada, aí eu descobri a tela do tablet ou do telefone celular. Pois é, mas os especialistas estão recomendando que esse uso seja sempre supervisionado e sempre encarado aí como uma ferramenta e não como uma babá eletrônica, algo que vai substituir de fato a atenção dos adultos. Então fique ligado nesse bate-papo, a gente volta daqui a pouquinho, mande desde já sua pergunta pra gente no Facebook, no Twitter ou no WhatsApp, os contatos aparecem aqui embaixo e a gente volta depois do programa Nota 10. Até já!